Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo querendo dar tudo o que for do melhor para as ovelhas, nós somos limitados. Eu sei que você sabe disso. Até para com nossos filhos. A gente sempre quer dar o melhor. A gente sempre quer dar tudo o que for possível. E é claro que quando a gente diz o melhor, não é necessariamente o que eles querem, mas aquilo que eles precisam. Mas como seres humanos somos todos muito limitados. E então, nem sempre conseguimos atender a todas as necessidades. Todavia, no Salmo 23, Davi diz: O Senhor é o meu pastor. Não apenas uma criatura como eu, você, mas o próprio Criador é o pastor. O próprio Criador está cuidando, o próprio Criador está apacentando, o próprio Criador está observando, o próprio Criador está protegendo, o próprio Criador é o pastor de Davi. Por isso, Davi diz: nada me faltará. Você percebe que, ao dizer nada me faltará, Davi mostra uma serenidade. A serenidade de alguém que realmente está olhando atentamente para o seu pastor e sabe quem ele é. Ele sabe o ser daquele que pastoreia. Você conhece a Deus? Você sabe os atributos de Deus? Você sabe quem ele é? O saber quem Deus é trará para você segurança, confiança. Aquele texto que nós estamos sempre citando, ele decorre do nosso conhecimento de Deus. Quando Paulo diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando ele diz isso, ele diz porque o conhecimento dele acerca de quem era o seu pastor trouxe paz ao seu coração. Ele sabe que está olhando para o Criador. Aquele que vai dizer pelos profetas, agindo eu, quem impedirá? Ou, como nos diz Lucas, no capítulo de número 1, versículo 37, quando o anjo do Senhor vai a Maria para dizer-lhe que ela seria a mãe do Salvador, ele diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Davi está olhando para ele, o Deus Criador que pode fazer o que para nós é impossível. É este que é o pastor, por isso que nada faltará. O conhecimento de Deus é que trará a você a tranquilidade. Por exemplo, Davi sabia que quando Deus criou todas as coisas, também deu a todos os seres viventes o devido sustento. Não foram as plantas ou mesmo os animais, nem mesmo o homem, que no primeiro dia da criação sentiu fome, sentiram alguma necessidade e então disseram: Mas Senhor, estamos com fome, precisamos comer. O Senhor não fez nada para a gente comer? Não. Muito antes do homem pensar em existir, Deus já havia feito, porque não foi no último dia que Deus fez a provisão. Foi antes de criar o homem no último dia. O versículo 29 diz: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície da terra, de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Mas Deus criou as ervas que dão semente no terceiro dia. O homem só foi feito no sexto. Davi sabia muito bem que Deus, ele pensou em tudo.
e no seu amor, seu cuidado, sua bondade, sua graça, sua misericórdia, sua benignidade, tudo isso que diz respeito ao ser de Deus, mostrava quão cuidadoso Ele é. O Deus que criou para nós o alimento antes de fazer o ser humano, significa que Ele pensou em tudo que nós precisamos antes de nos fazer. Já pensou como isso é maravilhoso? Antes de Deus criar o homem, Deus criou tudo que o homem precisa. Não foi preciso que o homem dissesse assim: Senhor, eu estou precisando de alguma coisa aqui, o Senhor pode fazer para mim? Não. Antes de Deus criar o homem, Deus criou tudo que ele precisa para viver, mostrando que é o Deus da providência e da provisão, mostrando que é o Deus que realmente manifesta sua bondade com perfeição. Com perfeição. Davi sabe quem é esse Deus, por isso ele diz: o Senhor é o meu pastor, então nada vai me faltar. Não é um homem que, mesmo que queira, sim, tantas vezes nós queremos dar o melhor, mas somos limitados. Ele está falando do próprio Criador. É Ele o nosso supremo pastor, como nos diz o apóstolo Pedro em 1 Pedro 5. É o próprio Deus que é o nosso pastor. Lá em Deuteronômio capítulo 8, que você pode lembrar e dizer assim: mas Deus guiou Israel pelo deserto? Sim. Deserto onde não havia água? Sim. Deserto onde não havia comida? Sim. Mas com um propósito. E lá no deserto sustentou poderosamente, exatamente para mostrar que não é da fartura aparente que o homem deve confiar, mas no Senhor da glória, porque ele faz até do deserto mananciais de águas. É porque no deserto ele pode sustentar um povo grandioso em número. E diz Deus no Deuteronômio capítulo 8, ele diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Se em algum momento Israel passou dificuldades, não foi porque Deus não podia sustentá-lo, mas porque no seu poder, sabedoria, graça, na sua santidade, ele estava provando o seu povo. E para mostrar a seu povo que tudo que o seu povo precisa é do próprio Deus. Que tudo que o seu povo precisa é da palavra de Deus. Se em algum momento você pensou: eu tenho saúde porque eu como tudo que é saudável, Deus diz: não, você tem saúde porque eu lhe dou saúde. Porque tudo que nós precisamos é do próprio Criador. Moisés passou 40 dias e 40 noites sem nem comer nem beber. Elias, Jesus, porque Deus nos sustenta. Ele é a razão da nossa vida. E é por isso que Davi pode dizer com confiança: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como nos diz Hebreus, citando uma antiga promessa do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Citando ainda a lei de Moisés, ele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Uma promessa divina dada ao povo de Deus. Portanto, você tem razão de sobra para descansar, porque Deus é o nosso pastor. É isso que deve fazer você não ter ansiedade. É a certeza de que o próprio Criador, que pensou em tudo, cuida de nós, pastoreia nossas vidas. Nada foge de sua presença. Ele é o Deus dos impossíveis. E é Ele que é o nosso pastor. Então, descanse o seu coração nele, porque o nosso pastor
jamais deixará faltar coisa alguma, porque o nosso pastor é o próprio Deus. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Bendito seja o Senhor, nosso pastor. O Senhor não tem deixado faltar nada, nunca. Ainda que o pão, e apenas o pão, esteja em nossa mesa, o Senhor sempre nos deu o que precisamos. Ajude-nos como teu povo espalhado pela face da terra, a confiar em Ti de tal maneira que, ó Deus, mesmo que ande pelo deserto, tenha certeza que o Senhor é poderoso para dar-nos água das rochas, poderoso para mandar-nos pão do céu. Portanto, só precisamos confiar na Tua palavra, para que assim descansemos em Ti e glorifiquemos o Teu nome nos desertos da vida. Receba a nossa oração, Senhor, e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.